Não são 72 horas, mas são 5 dias, é isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o Twitter, X, enfim, como você chama por aí, se manifeste em até 5 dias sobre os descumprimentos de decisões judiciais que foram constados no relatório entregue à Corte pela Polícia Federal. É mais um capítulo dessa guerra de braço entre a STF, na figura do Alexandre de Moraes, e a plataforma do Elon Musk, que a gente vai ver mais esse cabo de guerra agora aqui no Plantão do Meteoro. Pois é, vamos falar do Elon Musk, Melon Tusk, do jeito que você chama o bilionário. Eu vou chamar na tela aqui a Dai para conversar comigo. Dai, você já está na tela. Bom, Xandão entrou na jogada e tem mais determinação por aí. Por favor, traz um contexto rápido de tudo para quem estava no espaço lá da SpaceX e não sabe o que está acontecendo e vamos atualizar aí com essa decisão do Xandão. Sim, né? Para aquela pessoa que ficou assim 15 dias distante de todos os noticiários, todas as redes sociais, então bem simples, né? O Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, também conhecido como Xandão, ele determinou algumas suspensões de contas, determinou que o Twitter, né, que o X fizesse essa suspensão de determinadas contas, o que começou a ser visto pelo o Musk como uma tentativa de censura, algo que era desnecessário de ser feito, etc. e tal. E aí começamos uma queda de braço, na verdade, de queda de braço não, porque o ministro Alexandre de Moraes fazia determinações específicas e o Musk respondia com afrontinhas, com memes, e a extrema-direita entrou na jogada, tentando se apropriar das pautas, e virou uma confusão generalizada, inclusive no evento de Copacabana. O nome de Musk foi citado mais do que o nome de Deus, pátria e família. Então, se a gente for analisar o que é isso, é uma coisa extremamente séria, porque Musk virou um deus para a extrema-direita, porque supostamente teria provas de que Alexandre de Moraes estaria tentando causar censura, nada foi apresentado. O ministro Alexandre de Moraes segue tranquilamente, servir na pátria, né, importante pontuar isso, porque até o Congresso dos Estados Unidos, na figura de alguns deputados que estão ali na linha da extrema-direita, né, aliados a gente como o Eduardo Bolsonaro, tentou ali dizer, olha, vamos pegar as determinações que o STF, que o Alexandre de Moraes solicitou ali para o Musk, né, para a plataforma Twitter. Teve tudo isso nesses últimos 15 dias, então, assim, se você perdeu, esse é o resumão do que aconteceu, mas agora, um novo capítulo disso é o seguinte, o Alexandre de Moraes recebeu da Polícia Federal, foi entregue à corte, nessa segunda-feira, um relatório parcial ali, que mostra que alguns perfis bloqueados, que o Twitter disse que iria seguir as determinações feitas pela Justiça Brasileira, isso os representantes aqui no Brasil. O Musk também deu um passo fora nos bolsonaristas e disse assim, não, olha, a gente vai respeitar a justiça, etc e tal, eu não estou apoiando um político nenhum, meio que para se distanciar mesmo, então já estava tudo limpo, né? Estava tudo tranquilo. Mas aí, esse relatório parcial da Polícia Federal mostra que alguns perfis que deveriam estar bloqueados, que foram solicitados tais bloqueios, eles continuam realizando transmissões ao vivo e interagindo com usuários brasileiros. Então, não necessariamente esse perfil ele está ativo aqui no Brasil, ele pode estar ativo nos Estados Unidos, como foi o caso do perfil do Alan dos Santos, que houve desbloqueio, né? Ele utiliza o perfil dos Estados Unidos, mas o usuário brasileiro consegue fazer interações. É um exemplo, porque eu não tenho, por exemplo, a gente não tem um relatório da Polícia Federal que informa exatamente quais esses perfis. Mas é um dos perfis que conseguiu abrir, né, durante o período ali durante o período que foi, né, que o Musk solicitou o desbloqueio de alguns perfis, né, tanto o Constantino Alan dos Santos quanto o Paulo Figueiredo conseguiram fazer essas lives interagindo com brasileiros, então a gente acredita que no relatório tem esses nomes, sim. E aí, por exemplo, o Alan dos Santos foi uma das pessoas que, né, quando teve a abertura do seu perfil no Twitter, ele disse que ele intimidou o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a, né, tentar uma intimidação ali, uma ofensa, uma tentativa de ameaça, que a gente até já fez um corte aqui falando justamente sobre isso. São ofensas que são feitas para o Alexandre de Moraes.
E o ministro não deixou por pouco, né? O nosso primeiro vídeo traz justamente isso, essa notícia de que o ministro chegou para o Twitter e disse assim, não, vocês têm 5 dias para explicar porque tais perfis estão desbloqueados, interagindo com brasileiros, porque isso é uma violação clara, né? Violação direta da determinação judicial. E essa é a notícia. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o X, o antigo Twitter, se manifeste sobre os descumprimentos de decisões judiciais pela rede social. As ações foram apontadas em um relatório da Polícia Federal entregue na última sexta-feira. O ministro determinou ainda que os esclarecimentos devem ser encaminhados em até 5 dias. Segundo o relatório da PF, investigados fizeram transmissões ao vivo no X, mesmo estando com os perfis bloqueados por ordem do Supremo. Entre os investigados que teriam feito lives estão o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, Paulo Figueiredo Filho e Rodrigo Constantino. Todos os 3 moram atualmente nos Estados Unidos. Essas carinhas, né? Aí a gente já reconhece de longe, né? Isso, uma delícia essa galera assim que foi que teve pedido de mandato e que inclusive está em aberto, como Alan dos Santos, que já fez música ofendendo Alexandre de Moraes, que já intimidou, que já ameaçou, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa tem acesso tranquilamente a plataformas que outras, inclusive, ele não continua com perfis, né, como o Facebook, que realmente derrubou, e o Instagram também, né, fez a derrubada dos perfis dele através do Meta, mas o Musk parece que... Então, né, Musk. Mas aí tem ainda uma outra questão nesse processo, né? O Alexandre de Moraes, a gente tem um vídeo aí em que ele fala sobre as fake news. E é importante entender que essas pessoas são pessoas que não estão sendo censuradas, mas sim são pessoas que teve, né, o seu perfil solicitado bloqueio porque elas estariam lucrando com a criação de notícias falsas, né, factoides, pílulas de uma verdade paralela que só existe para elas. Então, eles estariam estariam ganhando dinheiro com essas tais fake news. Exatamente por isso que é interessante entender que não é um contexto separado, né, da realidade, que o Alexandre de Moraes ele não quer que as pessoas percam a sua liberdade. Se fosse assim, alguns políticos como Gaia, que vivem fazendo vidas também com pílulas de verdade aleatória e que só existe na cabeça dele, ou o Eduardo Bolsonaro, que viaja aí supostamente com dinheiro público e vai e volta para o Brasil, estariam censurados. Não é uma censura que ele está tentando se instaurar e como querem dizer que ele é um ditador. E aí ele fala, por exemplo, sobre a fake news que criaram sobre ele, que é a fake news que ele foi advogado do PCC. Olha só o que ele fala. Se você coloca alguma coisa que já foi retirado, continua sendo proliferado. Determinada pessoa, que não vou dizer o nome, que hoje se encontra recluso, inventou num determinado momento que eu era advogado do PCC. Tá? Xandão Roberto é advogado Jefferson, do PCC. Não precisa eu dizer a pessoa. Roberto Jefferson, para quem não lembra qual é o nome da pessoa. Tudo bem. Entrei com ação por indenização por danos morais. Eu já ganhei 12 ações de indenização por danos morais. Se você for no Google e colocar Alexandre Xandão advogado do PCC, sai 300 mil notícias. Já foram mais de 50 notificações para o Google, porque você manda, permite, eles mesmos tiram. Olha, mas é algo tão óbvio. Se já a decisão judicial transitada em julgado, por que ficar repetindo? A única vantagem é que é mais indenização por danos morais. Mas é algo ilógico. Então essa é outra proposta, porque aí o que as redes falam, mas aí reclamam que nós estamos censurando. Então, havendo um dispositivo legal, você inverte o ônus. Ou seja, a notícia, ela é mentirosa,
é fraudulenta, houve condenação judicial, houve determinação judicial para retirar, você pode retirar todas iguais. Se eventualmente nos algoritmos errar uma, a pessoa que entra e diz, não, essa aqui, na verdade, eu estava criticando isso, vamos dizer. Aí inverte. Não há problema algum em relação a isso. Ele fala até em tom de brincadeira, né, em relação a mais indenização por danos morais, mas existe uma discussão mais profunda aí, que é o dano que ele causa à imagem, com o discurso de desinformação, que os danos morais não vão cobrir isso, porque isso, para você tirar da internet, é muito difícil. Isso, e no caso dele, como ele mesmo fala, não se tirou da internet, a pessoa que ele fala ali, o Roberto Jefferson, né, que pagou os 50 mil de indenização, e ele, né, ganhou outros processos também, mas aí vem aquela questão, né, recentemente, inclusive, se eu não me engano, em 2022, teve um defensor público que chamou o Alexandre de Moraes e utilizou esse termo, né, que Xandão foi, né, advogado do PCC, e mais um processo para ele, logicamente, mas esse tipo de informação, ela é propagada aos quatro cantos, né? Tem matéria de 2016, 2017 da Gazeta do Povo dizendo que a empresa que Alexandre de Moraes defendeu era investigada por ter supostas ligações com uma empresa tal que tinha uma pessoa que era ligada ao PCC. É nesse nível que se tem informações. Então, nenhuma informação é comprovada. Alexandre de Moraes ganhou todas na justiça, como ele afirma, ele nunca foi advogado da facção criminosa. Isso tudo foi realmente criado na linha da fake news, e hoje, pelo menos quando eu digitei no Google, né, tudo que apareceu, pelo menos na primeira página, é falso que Alexandre de Moraes foi advogado do PCC. Neste momento, mas observe que ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, e uma figura hoje extremamente conhecida no mundo inteiro, literalmente, até por causa desse bafafá todo com o Elon Musk, o número de pesquisas do Moraes em outros países como Portugal, Estados Unidos, cresceu bastante o volume de pesquisa nas plataformas de busca. Isso é interessante a gente entender, porque imagina que se cria uma fake news sobre determinado deputado ou uma pessoa comum, né? Não precisa ser um artista, pode ser uma pessoa comum. Essas fake news, essas notícias falsas, elas podem destruir a vida de uma pessoa mesmo. Então, é muito importante se ter esse cuidado, e é muito importante entender que depois, uma vez que cai na internet, reverter isso demora tantos anos, e também tem um custo muito alto para se ter acesso à justiça, para se ter acesso a essas plataformas para retirar do ar. Então, não é uma coisa simples, né? Por isso que o Alexandre de Moraes, ele vem como essa figura de um paladino ali da tentativa de redução dessas fake news, mas era um positivo também o Brasil tentar regulamentar a internet, né? Que foi o que se tentou fazer, e a gente já teve a PL que foi derrubada, e aí vai se saber quando a gente vai conseguir algum tipo de regulamentação para não ter mais, ou pelo menos punir quem propaga essas fake news de uma forma mais rápida, acelerada, né, no Brasil. Desinformação, notícia falsa destroem vidas, como já destruiu, né? A gente tem casos aí de perfis de Facebook antigo que divulgou notícia falsa, e a pessoa que foi citada nessa notícia foi espancada, e enfim, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, bizarro. Então, não é só uma questão de narrativa, é uma questão que é crime, né? E isso tem que ser regulamentado, porque não se pode aceitar notícias falsas como se fosse só liberdade de expressão. Gente, não é assim que funciona. Dai, ficamos por aqui, mas é óbvio, a gente vai continuar olhando para isso, correto? Correto, a gente vai ficar de olho. Grande abraço, Dai. E você deixa o seu like, se inscreve no canal. Aí na tela a gente coloca o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim aqui do Meteoro. Um grande abraço para você. Até a próxima.